Você se lembra quando mergulhamos nas profundezas do Titanic e descobrimos segredos que deixaram todos de queixo caído? Pois é, hoje nós vamos embarcar em uma nova aventura, ainda mais misteriosa e assustadora. O Triângulo das Bermudas, um lugar que engoliu aviões e navios inteiros sem deixar rastro, está nos chamando para desvendar os seus enigmas. Então prepare-se para descobertas chocantes e evidências surpreendentes, que vão fazer você questionar tudo o que sabe. Então, aperte o cinto, inscreva-se no canal e vamos juntos nessa viagem ao desconhecido. O Triângulo das Bermudas. No enigmático reino conhecido como Triângulo das Bermudas, uma vasta extensão que se estende desde as Ilhas Bermudas, da Flórida a Porto Rico, reside um mistério que tem confundido pesquisadores há décadas. Aqui, em uma área que abrange aproximadamente 805 mil quilômetros quadrados, ocorreu uma surpreendente convergência de eventos inexplicáveis, desafiando a explicação e cativando as mentes de investigadores curiosos. Não é de se admirar que sirva como local de descanso final para incontáveis navios e também para aeronaves que desapareceram sob as circunstâncias peculiares dentro do estranho silêncio do Triângulo das Bermudas, obscurecido aos olhos humanos, mas preservado dentro das caixas pretas dos aviões que caíram, estão dezenas de mensagens angustiantes. Essas transmissões enigmáticas servem como ecos assustadores dos eventos que se desenrolaram nos céus acima desta enigmática região. Cada bip e estalo sugerem os momentos angustiantes vividos pelos pilotos e também pelos passageiros ao enfrentarem uma força inexplicável que parecia desafiar as leis da natureza. Apesar dos esforços, inúmeras aeronaves desapareceram sem deixar rastros. Seus momentos finais foram velados em segredo, deixando para trás apenas fragmentos da verdade trancada nessas caixas pretas. Mas espere, porque o Triângulo das Bermudas não está sozinho neste enigma emocionante. Triângulo dos Diabos. Desde o final do século XVI, um trecho das águas do Pacífico, perto de Tóquio, é cercado de muito mistério, ganhando o sinistro apelido de Triângulo do Diabo. Essa área enigmática viu o infeliz desaparecimento de vários navios holandeses, britânicos e portugueses, que já estavam em suas viagens da Europa para a Indonésia. Acredita-se que esses navios se aventuraram no extremo leste, nas águas desconhecidas da Austrália Ocidental, desaparecendo sem deixar rastros. À medida que nos aprofundamos na história desta região peculiar, descobrimos que ela está entrelaçada com lendas de dragões atacando marinheiros, uma crença mantida por culturas antigas no século XIII. Kublai Khan, o formidável governante do Império Mongol e neto de Genghis Khan, tentou invadir o Japão em duas ocasiões distintas, em 1274 e também 1281. Surpreendentemente, ambos os seus endeavors, ou seja, os seus esforços, enfrentaram um destino inexplicável quando seus navios desapareceram misteriosamente junto com quase 40 mil tripulantes. Os japoneses, interpretando isso como uma intervenção divina, acreditaram aos deuses por frustrar as ambições do conquistador. Avançando rapidamente para o início do século XX, o mistério continua. Navios de pesca e navios de guerra se afundaram nas águas traiçoeiras do Triângulo do Diabo. Até mesmo um navio de pesquisa transportando uma centena de cientistas, em uma missão para decifrar o que estava causando os desaparecimentos, sem deixar um único vestígio, também desapareceu. O que nos deixa mais intrigado aqui é a notável semelhança entre o Triângulo do Diabo e a sua contraparte mais famosa, o Triângulo das Bermudas. Ambos estão localizados na mesma latitude no leste. Além disso, essas regiões possuem algumas das fossas oceânicas mais profundas, a Fossa das Marianas, no caso do Triângulo do Diabo, semelhante aos profundos abismos subaquáticos do Triângulo das Bermudas. Essas semelhanças os tornam semelhantes até demais, né? Número 9. Voo 2501 da Northwest Airlines. Um incidente notável remonta a 1950, quando o voo 2501 da Northwest Airlines, transportando 55 passageiros e 3 tripulantes, estava na rota de Nova York para Minneapolis, atravessando o espaço aéreo acima do Triângulo de Michigan. A lei de desaparecimento não se limita às embarcações aerotransportadas. As águas também reivindicaram barcos e também, inexplicavelmente, até mesmo indivíduos que passeavam ao longo das costas. E se você chegou até aqui, meus parabéns! Eu quero te falar que temos uma história surpresa no item 3 deste vídeo, hein? E que vai literalmente te tirar o fôlego. Então fica aqui com a gente que já vamos te contar.
Bom, vamos seguindo. Número 8. Kaiomaru, número 5. O notável linguística e autor moderno Charles Berlitz aprofundou ainda mais o mistério em seu livro de 1989, chamado The Dragon's Triangle. Ele revelou uma miríade de incidentes envolvendo barcos de pesca, navios-tanque, navios de guerra japoneses e americanos, e até submarinos soviéticos, que foram vítimas das traiçoeiras águas do Triângulo do Dragão. Em meio aos já cativantes contos, algumas especulações selvagens até sugerem uma conexão entre o Triângulo dos Dragões e o mundialmente famoso desaparecimento da célebre piloto feminina Amelia Earhart. Essas ligações intrigantes continuam a alimentar a curiosidade e a intriga em torno dessa região misteriosa, acrescentando à lista de atos de desaparecimento desconcertantes. Número 7. Almas desaparecidas. No ano de 1944, um evento extraordinário se desenrolou nas profundezas enigmáticas do Triângulo das Bermudas, cativando a atenção da Marinha dos Estados Unidos. Um navio com o nome Rubicon emergiu perto da Flórida. Um navio que havia desaparecido sem deixar vestígios um mês antes durante a rota para Havana, Cuba, perdeu contato e presumiu ter afundado. A descoberta do Rubicão reacendeu a esperança entre os parentes preocupados do navio, que buscavam desesperadamente respostas sobre o destino dos seus entes queridos. No entanto, o que a Marinha encontrou ao chegar ao Rubicão foi nada menos que desconcertante. Ao contrário das expectativas, o navio parecia ileso, desafiando a noção de que ele teria um fim infeliz no mar. Em vez disso, uma calma misteriosa envolveu o navio, dando origem a uma sensação de inquietação. Uma anomalia inexplicável surgiu. Não havia sinal de vida humana a bordo. Acreditava-se que mais de 300 pessoas poderiam ter estado no Rubicão, mas nenhuma única alma foi encontrada. Intrigantemente, um cachorro solitário parecia ser o único ser vivo no navio deserto. Como esse companheiro canino encontrou o caminho para o navio, também permaneceu sendo um grande enigma. Os pertences pessoais e os suprimentos alimentares dos passageiros desafiavam qualquer explicação, pois permaneciam intactos e totalmente preservados, como se estivessem congelados no tempo. Número 6. Navios fantasmas e marinheiros desaparecidos. Há relatos notáveis de navios que aparentemente desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás mistérios desconcertantes que confundiram os investigadores por gerações. Um desses incidentes ocorreu antes da Amizade Rosália, um navio viajante de Hamburgo para Havana em 1840. Esse navio enigmático foi descoberto à deriva na vasta extensão do Mar dos Sargassos, uma área famosa por sua associação com o Triângulo das Bermudas. Um silêncio misterioso cercava o navio como se o próprio tempo tivesse congelado dentro do seu casco de madeira. Curiosamente, depois da exploração, o navio parecia como se a sua tripulação tivesse desaparecido, deixando para trás uma cena surreal, um canário solitário, faminto, mas resiliente, cantando uma canção solitária em sua jaula. Número 5. O mistério do voo 19. A natureza desta zona reside não apenas na sua vasta extensão através do mar, mas também se estende ameaçadoramente pelos céus ilimitados acima de um evento que continua a confundir historiadores e também especialistas em aviação até hoje. Eu tô falando do enigmático desaparecimento do voo 19 em 1945. Este esquadrão é composto por 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, embarcados no que deveria ser um exercício de rotina. As teorias acabaram se concentrando em torno do desconcertante ato de desaparecimento do voo 19. A noção de todas as 5 aeronaves sofrendo falhas simultaneamente pode parecer surreal. Os aviões foram meticulosamente testados e considerados em condições de aeronavegabilidade antes de sua partida fatídica. As suas tripulações experientes eram bem versadas na arte da aviação e um colapso tão repentino de várias aeronaves parece algo praticamente impossível. E antes de revelar o quarto misterioso desaparecimento que aconteceu no Triângulo das Bermudas, te peço para deixar o seu like aqui embaixo. Número 4. Lago Michigan. Um exemplo é o caso intrigante de Stephen, um estudante de uma universidade cristã particular de Michigan que desapareceu em 1978. Enquanto esquiava ao longo de Lake Shores, ele acabou desaparecendo. O caso tomou uma reviravolta peculiar um ano depois, quando Stephen foi milagrosamente encontrado a mais de 1.000 quilômetros de distância do cenário original. Surpreendentemente, ele estava vivo e muito bem. Quando questionado sobre a sua intrigante odisseia e como ele acabou em um lugar tão distante,
Stephen deixou um espaço em branco inexplicável, sem nenhuma lembrança dos eventos que o levaram até lá. Essas anomalias mal arranharam a superfície dos enigmas do Triângulo de Michigan e incontáveis histórias de desaparecimentos inexplicáveis, encontros misteriosos e também fenômenos desconcertantes continuam a cativar a imaginação. Não faltam teorias, você pode imaginar, mas não há respostas definitivas. Cientistas acadêmicos e investigadores amadores investigam os mistérios que envolvem essa região desconcertante, mas a verdade permanece indescritível. E agora sim, vamos te revelar o misterioso item 3, que vai fazer você repensar sobre tudo. Número 3. A inexplicável jornada do voo 1970. Em um dia aparentemente comum, 4 de dezembro de 1970, um avião da Beechcraft Bonanza decolou da ilha de Andros, nas Bahamas, transportando o piloto e 2 passageiros, em um voo de rotina em direção à costa da Flórida. O seu destino estava a 400 quilômetros de distância, um voo que normalmente exigiria cerca de 90 minutos em uma altitude de 3.500 metros. Porém, mal sabiam eles que essa viagem comum logo se tornaria uma história emocionante de fenômenos inexplicáveis. Enquanto a aeronave voava pelo céu, os olhos aguçados do piloto avistaram uma formação de nuvens enigmática ao longe. E não era uma nuvem comum. A sua forma cilíndrica, estendendo-se por 1 quilômetro de diâmetro, aparentemente interminável em comprimento e diferente de tudo o que o piloto havia encontrado antes. Diante desse misterioso obstáculo, o piloto decidiu navegar pela nuvem peculiar, sem ter a menos ideia do que os esperava por lá. De repente, flashes ofuscantes de luz branca brilhante irromperam ao redor deles, iluminando o espaço confinado dentro da nuvem. Surpreendentemente, os flashes não eram relâmpagos, deixando os ocupantes perplexos e inseguros sobre o que estava acontecendo no meio dessa experiência surreal. Pensamentos sobre a fragilidade da vida surgiram à mente do piloto, mas tão rapidamente quanto o medo, surgiu a esperança. Surgiu uma luz no fim do túnel, literalmente. Todos os dispositivos eletrônicos no avião pararam de funcionar e as agulhas da bússola giravam de forma errada. A ausência de peso permeou a cabine como se a própria gravidade não existisse. A sensação era desconcertante e perturbadora, mas marcou uma virada crítica em sua misteriosa jornada. Quando o avião saiu da nuvem, eles viram que estavam próximos a Miami. Tendo percorrido a distância em apenas 47 minutos de voo, essa viagem normalmente durava cerca de 1h30. Esse acontecimento foi contra todas as leis conhecidas da física e, para aumentar o mistério, o avião consumiu notavelmente menos combustível do que o esperado, deixando todos a bordo perplexos. Até hoje, a tripulação e os passageiros do voo 1970 permanecem incapazes de explicar os eventos inexplicáveis que ocorreram naquele dia. A nuvem, os misteriosos flashes de luz, a interrupção da tecnologia, o efeito do túnel peculiar e o tempo. Essa jornada desafiadora deixou um rastro de perguntas sem resposta. Talvez a gente nunca possa compreender verdadeiramente as lacunas lógicas nessa história. Número 2. Desvendando o enigma do Triângulo das Bermudas. Geólogos apresentaram uma teoria convincente que gira em torno do infrassom, um som de baixa frequência que pode ser gerado por tempestades poderosas. Argumenta-se que esse fenômeno pode afetar adversamente o sistema nervoso humano, induzindo pânico e comportamento irracional entre a tripulação de um navio. O medo avassalador pode levar ao abandono dos passageiros. Isso explica a presença de navios vazios descobertos dentro do Triângulo das Bermudas. No entanto, essas teorias referem-se apenas a incidentes marítimos e não elucidam o destino das aeronaves, como por exemplo o voo N3808H. Número 1. Flashes celestes e abismo magnético. Um outro observador atento, chamado Jaydan Wansecker, compartilhou a sua própria hipótese convincente em resposta a um artigo sobre o enigmático triângulo. De acordo com a sua teoria, os desaparecimentos não apenas de navios, mas também os aviões no Triângulo das Bermudas podem ser atribuídos a um incidente notável documentado durante o reinado de Cristóvão Colombo. Em uma viagem marítima histórica em 1419, também contida em O Diário de Bordo de Colombo, existe uma entrada misteriosa que descreve um flash inspirador, observado no céu durante a sua viagem.
O evento luminoso foi seguido por uma perturbação peculiar nas agulhas da bússola, deixando os marinheiros totalmente perplexos. Jaydan postula que esse flash celestial pode ter sido causado por um asteroide magnético e a sua presença na região poderia sim explicar as anomalias magnéticas que afetam aviões e navios. O conceito é de fato plausível, pois a ciência encontrou asteroides com seus próprios campos magnéticos. No entanto, investigando mais profundamente o assunto, uma advertência notável surge. Se tal objeto extraterrestre mergulhou no oceano durante o século XV, os registros históricos e relatos desse evento excepcional deveriam ter perdurado ao longo do tempo. Na verdade, o Diário de Colombo não teria sido o único repositório de uma ocorrência tão importante. Além disso, considerando a proximidade de Colombo ao local do acidente, ele também teria encontrado as forças magnéticas do asteroide, e é provável que ele tivesse encontrado um destino perigoso em um tsunami colossal desencadeado pelo impacto. Apesar dessas questões persistentes, o fascínio do Triângulo das Bermudas continua. Inúmeras histórias e teorias surgiram, envolvendo a região com muita incerteza e intriga. O fascínio não reside apenas nas possíveis explicações para os desaparecimentos, mas também no ar místico que permeia a história da área. Numerosos relatos de fenômenos inexplicáveis foram contados por marinheiros e aviadores, aumentando a mística e perpetuando o desejo de compreender o enigma. E agora eu pergunto para você, quais dessas descobertas aterrorizantes sobre o Triângulo das Bermudas você achou mais surpreendente, hein? Conta pra gente nos comentários. E assim nós terminamos o vídeo de hoje. Obrigado a você mais uma vez que esteve conosco. Não esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar com quem você quiser e, claro, se você ainda não for inscrito, por favor, inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro de todas as nossas atualizações. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!